Eles criaram um esquema praticamente infalível. Pequenas cidades onde viajantes desavisados desapareciam atrás das grades. Juízes que nunca hesitavam em condenar uma ré negra. Policiais que forjavam provas com a mesma naturalidade com que multavam motoristas. Um sistema tão bem articulado e rentável que permaneceu inquestionável por 20 anos. Mas mesmo a máquina mais perfeita tem um ponto fraco. Não consegue distinguir uma presa fácil de uma pessoa que sabe contra-atacar. Quando abordaram Mariana Castro em uma rodovia isolada no condado de Vale Verde, imaginavam ter fisgado mais uma vítima indefesa. Em vez disso, tropeçaram na própria ruína, pois Mariana tinha algo que nenhum outro alvo anterior possuía: acesso direto a alguém capaz de desmontar toda a engrenagem a partir do mais alto cargo da justiça americana. Às vezes, para expor a corrupção, não é preciso um herói, basta que coloquem a pessoa errada em algemas. Antes de prosseguirmos, adoraria saber de onde você está acompanhando a história. E, se estiver gostando destes relatos, não deixe de se inscrever. Amanhã teremos um episódio especial que você não vai querer perder. Mariana Castro tamborilava os dedos no volante de seu Lexus LS, recordando mentalmente a apresentação de sucesso que tinha feito horas antes. O sol do fim de tarde projetava sombras longas na estrada deserta enquanto ela dirigia por uma região desconhecida. O GPS sugeriram um atalho pelo condado de Vale Verde para economizar meia hora de viagem. O carro preto, reluzente, deslizava pelas curvas, refletindo os últimos raios do dia. Mariana ajeitou a blusa de seda italiana, uma peça que costumava usar em reuniões importantes, e aos 38 anos, já dominava a arte de se destacar em salas de conferência. Contudo, algo naquele lugar remoto lhe causava incômodo. Um letreiro dizia "Bem-vindo ao condado de Vale Verde", com a tinta descascando. População, 15 mil. Um tipo de local em que todos sabem tudo sobre a vida do outro. Forasteiros chamam a atenção de imediato. O marcador de combustível indicava pouco menos de um quarto de tanque suficiente para chegar em casa, mas menos do que ela gostaria. Do lado direito, viu surgir um posto de gasolina antigo, com uma placa de preços que pareciam congelados na década passada. Ela sinalizou e estacionou em uma das 4 bombas. Logo ao sair, notou a mudança no ambiente. 2 senhores sentados em cadeiras de madeira pararam de conversar no ato, enquanto uma mulher guardava às pressas as compras no porta-malas da caminhonete e partia rapidamente. Mariana manteve a compostura, ajeitou o blazer sobre a camisa de seda e foi até a bomba. Observou de relance, através do vidro, o frentista encarando atentamente. "Bomba 3", disse, entregando seu cartão metálico. O homem, magro, barba rala e mal feita, pegou o cartão com aparente desconfiança. "Só de passagem?", perguntou, mas havia um tom de inquisição, nada cordial. "Sim, senhor. Vou só abastecer e continuar viagem", ela respondeu, polida, no mesmo tom firme que usava com clientes difíceis. Ele passou o cartão e devolveu sem encará-la. "Bomba liberada." Do lado de fora, Mariana sentiu outra vez olhares sobre ela enquanto reabastecia. Cada clique da bomba ecoava num silêncio incômodo. Notou um carro de polícia estacionado do outro lado da rua, cujos ocupantes a observavam sem disfarce. Ao terminar, pegou o recibo e checou o celular. Uma mensagem do pai, Alberto Castro, ministro da Justiça dos Estados Unidos. "Alberto, como foi a apresentação?" "Mariana, excelente. Peguei um atalho para casa, o clima aqui está estranho." A resposta veio na mesma hora. "Alberto, tenha cuidado, filha. Me ligue se acontecer algo." Mal sabia ele quão proféticas seriam suas palavras. Mariana deixou o posto, vendo que a viatura policial passava a segui-la a certa distância. Ela se manteve rigidamente dentro do limite de velocidade, as mãos na posição 10 e 2 no volante. A rua principal do condado se estendia, com lojas modestas, toldos gastos, estabelecimentos que pareciam em decadência. Poucos pedestres, e todos evitavam até olhar para o carro dela. O ambiente parecia um barril de pólvora. Depois de alguns minutos, surgiu o giroflex, e luzes vermelhas e azuis piscaram em seu retrovisor. O coração dela acelerou, mas seu rosto manteve-se imperturbável. "Ligo a seta e paru no acostamento." Já passará por situações semelhantes. O segredo era não perder a calma. 2 policiais saíram da viatura. O mais alto aproximou-se da janela, enquanto o outro ficou um pouco atrás, com a mão pousada na arma. "Carteira de motorista e documento do veículo", exigiu o primeiro, cujo nome no uniforme era Oficial Campos. "Posso saber por que me pararam, Oficial Campos?" A voz de Mariana saiu firme enquanto ela pegava a carteira devagar.
Sua lanterna traseira direita está queimada, respondeu Campos, com um certo ar de satisfação. Isso não faz sentido, rebateu ela. Levei o carro para revisão na semana passada. Ela entregou a habilitação e o documento, observando o segundo policial, oficial Moreira, inspecionar a traseira do automóvel. Saia do veículo, senhora, determinou Campos, levando a mão ao cinto. Oficial, tenho certeza de que minha lanterna. Eu disse para sair, repetiu ele, num tom áspero que não admitia réplica. Mariana obedeceu, movendo-se com cautela. Sentiu o cascalho estalar sob seus sapatos de salto ao pisar no acostamento. Gostaria de ver com meus próprios olhos a lanterna. Mãos no carro, pernas afastadas. O profissionalismo sumira da voz de Campos. Parece estar muito preocupada com essa lanterna. Quem sabe esteja escondendo outra coisa. Ela sentiu as mãos rudes de Moreira apalpando seu corpo. De repente, ele ergueu um pequeno pacote plástico. Olha só o que achei no porta-malas, parceiro. Isso não me pertence, afirmou Mariana, tentando manter o controle. E vocês não tinham motivo ou permissão para abrir meu porta-malas. Campos deu uma risada seca. Pessoas como você adoram falar em direitos. Mas a gente viu você abrindo o porta-malas lá no posto. Estava tudo à vista. Você está mentindo, e sabe disso. Mariana mantinha a voz calma, mas um fio de indignação transparecia. E a câmera do seu uniforme provaria isso, se é que está funcionando. O som metálico das algemas foi a resposta imediata. A senhora tem o direito de permanecer calada, começou Moreira, empurrando Mariana para dentro da viatura policial. Vocês estão cometendo um erro grave, alertou ela ao ser colocada no banco de trás. Pelos vidros, viu motoristas que diminuíam para espiar, alguns com semblante de pena, outros com mórbido interesse. Lá na frente, o rádio do carro policial chiava e uma voz anunciou: temos mais uma aqui. Campos e Moreira compartilharam sorrisos de cumplicidade. Mariana, imóvel, planejava seus passos. Não imaginavam com quem estavam lidando, nem quem era seu pai. O trajeto até a delegacia foi curto, porém intenso. Ela decorou ruas e pontos de referência. O prédio parecia um bloco de tijolos, janelas escurecidas, várias viaturas estacionadas ao redor, dando um ar de fortaleza. Entraram em um saguão de reserva e registro, impregnado de cheiro de café velho e desinfetante. O atendente, de expressão cansada, ergueu a cabeça e ficou intrigado ao ver Mariana, claramente alguém de fora. Olha só o que temos, disse o atendente. Pegamos essa aqui traficando, proclamou Campos, empurrando Mariana. Carro luxuoso, roupa chique, mas achou que passaria despercebida. Exijo meu telefonema, disse Mariana, fria e objetiva. E também exijo fazer uma denúncia contra vocês, por colocar provas falsas no meu veículo. O funcionário levantou as sobrancelhas. Provas falsas. Isso é uma acusação pesada, mocinha. Cuidado para não piorar sua situação. Levaram-na ao processo de identificação, impressões digitais, várias fotos, revista mais detalhada. Tudo de forma lenta e ostensiva. Mariana continha as palavras e prestava atenção a cada irregularidade. No fim, trancaram-na numa cela apertada, de metal, e a porta se fechou com estrondo. Entre as grades, ela avistou Campos e Moreira cochichando com o atendente, lançando olhares orgulhosos em sua direção. Um alto-falante, preso na parede, crepitou. O delegado Simões pediu um relatório. Tudo certo. A suspeita está detida. Já avisamos o promotor Noronha. Encostando-se na parede gelada, Mariana analisava a sequência de fatos. Aquilo não era acaso. Tudo parecia encenado. O achado das drogas, a participação imediata da promotoria. Definitivamente, não era a primeira vez que faziam isso. Ela fechou os olhos, pensando em seu pai, Alberto Castro, o ministro da Justiça dos Estados Unidos. Ele ficaria muito interessado em saber o que estava ocorrendo naquele condado. Mas, primeiro, ela precisava ter acesso ao telefonema garantido por lei. A cela tinha uns 2 metros por 3, com beliche de metal e um vaso sanitário de aço no canto. Lâmpadas fluorescentes lançavam uma luz dura, formando sombras. Num vitro alto, dava para ver que o céu escurecia. Era para ela já estar perto de casa àquela hora, porém estava ali, encurralada por um esquema ardiloso que usava falsos flagrantes contra viajantes. Pegadas se aproximaram. Campos caminhava, rodando um molho de chaves no dedo. Está confortável aí, madame? Está longe dos seus hotéis caros, não é mesmo?
Ela olhou firmemente. Oficial Campos, ainda há tempo para fazer o certo. Quando tudo for revelado, esse esquema todo vai cair. Está brincando? Devolveu ele, com um sorriso cínico. Você acha que seu jeitinho todo formal vai resolver? Temos provas sólidas, testemunhas, tudo contra você. E a filmagem da câmera de vocês confirmaria o contrário, rebateu Mariana. A menos que, por azar, esteja quebrada hoje. Campos revirou os olhos. Continue falando. O promotor Noronha chegará em breve, e vai gostar de ouvir suas historinhas de conspiração. Quase como se fosse ensaiado, vozes surgiram no hall de entrada. Passos firmes se aproximavam. Ela escutou o timbre de alguém acostumado a impor respeito. So podia ser o promotor Carlos Noronha. Pois é, o que temos aqui? Mais uma suposta traficante que usa nossas estradas para o crime? Senhor Noronha, chamou Mariana, inclinando-se para enxergá-lo no corredor. Acho que o senhor deveria investigar a busca ilegal no meu carro, as drogas que seus policiais plantaram. Ele riu de modo encenado. Busca ilegal? Pelos relatórios, estava tudo à vista. E, pelo que noto, você prefere culpabilizar nossos valorosos policiais em vez de encarar seus próprios erros. Através de um vidro espelhado, ela notou silhuetas que deviam ser de outros integrantes do esquema, assistindo de camarote. Pelo lado bom, disse o promotor, como se fosse um benfeitor, podemos oferecer um acordo. Coopere e a sentença será reduzida, talvez um período em liberdade condicional. Se resistir, serão 15 anos ou mais, considerando seu histórico. Ela piscou, surpresa. Histórico? Não tenho nenhuma passagem pela polícia. Ele deu uma checada em um dossiê que trazia consigo. Engraçado, porque aqui há várias ocorrências em outros estados, todas ligadas à posse de entorpecentes. Parece que você tem se ocupado bastante, senhorita. Castro. Mariana sentiu um arrepio ao perceber que não era apenas um caso de plantarem drogas, estavam falsificando até antecedentes criminais. Era mais profundo do que simples preconceito ou um golpe qualquer. Na cela ao lado, um homem sussurrou através das grades. Estava com o rosto machucado e o terno amarrotado. Eles também me incriminaram. Faz 3 dias, avisou. Não confie em ninguém aqui. Silêncio aí, gritou alguém, provavelmente o delegado Simões. Noronha se afastou, ostentando a meio sorriso. Vudaixala refletia, sra. Castro. Se assinar a confissão, tudo fica mais fácil. Ele e Simões seguiram conversando. Você acha que ela cede logo? Eles sempre cedem. O tempo passou lentamente. A delegacia era tomada por uma rotina insensível. Policiais rindo, telefones tocando, papéis circulando. Mariana ouvia um fragmento ou outro de conversa, percebendo que ali havia uma operação bem orquestrada de prender pessoas, manipular evidências e fechar acordos suspeitos. Um rádio informava sobre metas de prisão, confisco de bens e resultados excelentes. Depois de muitas horas, um policial bem jovem, oficial Lacerda, aproximou-se de sua cela, trazendo um copo de água. Parecia nervoso. Aqui. É melhor tomar alguma coisa. Obrigada, agradeceu Mariana, observando com cuidado. Há quanto tempo você está no corpo policial? 2 meses. Lacerda olhou para trás, temendo ser ouvido. E quantas prisões como esta você viu nesse período? Ela indagou, num tom suave. O rapaz ficou visivelmente constrangido. Não posso falar sobre isso. Por medo de começar a questionar o que acontece aqui, certo? Sem responder, ele se afastou rapidamente. Pelo vitro, Mariana viu o céu ficando claro. Tinha passado a noite toda na cela, sem direito ao único telefonema a que tinha direito por lei. Contudo, cada minuto dava a ela mais certeza de que aquilo ia além de 2 policiais racistas, tratava-se de um sistema articulado. Pela manhã, novos agentes tomaram seus postos. Surgiram conversas sobre estatísticas de prisões, metas mensais e a suposta satisfação de superiores com o número de grandes apreensões. Então, Campos e Moreira voltaram, agora acompanhados de 2 detetives da divisão de narcóticos. Aproximaram-se da grade com uma folha de papel. Assine aqui, disse Campos, e talvez você saia antes de ficar velha. Mariana nem se deu ao trabalho de olhar o papel. Exijo fazer meu telefonema. Ainda com essa ladainha? Zombou Moreira. Mais umas horas na cela. Quem sabe você mude de ideia. Um dos detetives sugeriu que, se ela cooperasse, o processo poderia ser acelerado, pois o promotor estava com pressa de fechar esse caso.
Fechar esse caso. Repetiu Mariana. Quer dizer, empurrar meus direitos para debaixo do tapete, certo? Moreira fez um riso cínico. Com seu histórico extenso, isso vai ser moleza. Meu histórico forjado, você quer dizer, corrigiu ela. Engraçado como tudo apareceu no sistema em questão de horas. O comentário pareceu abalar um pouco um dos detetives, que chamou Campos a um canto, murmurando: tem certeza disso? Ela não é como os outros. Campos respondeu que todo mundo se acha especial no começo. Eles se retiraram, frustrados pela atitude firme de Mariana. Foi assim por quase o dia todo. Vários policiais passaram, cada um tentando técnicas de intimidação ou de boa vontade. Ela seguiu firme. Por volta do meio-dia, Noronha voltou, acompanhado por um defensor público muito inseguro, chamado Gilberto Farias. Dona Castro, os autos são contundentes. Recomendo que aceite o acordo do promotor. Há contrabando, várias declarações de testemunhas. Começou o advogado de forma quase derrotada. Testemunhas ou encenação? Disparou Mariana. Você verificou a cadeia de custódia da droga apreendida? Conferiu as imagens das câmeras ou a legalidade da revista no carro? Noronha perdeu a paciência. Acontece que houve falha técnica no equipamento, um azar, mas temos relatórios e depoimentos sólidos. Mariana o fitou, impassível. Então se prepare para explicar por que todas as câmeras falharam ao mesmo tempo, porque os relatórios são inconsistentes e porque inventaram um passado criminal que não tenho. O rosto de Noronha é endureceu. Você só está piorando as coisas para si mesma. Ela percebeu, nos arredores, o clima de preocupação aumentar. Era como se eles intuíssem que mexeram com a pessoa errada. Disseram a alguém para investigar o histórico de ligações de Mariana. Pareciam temer alguma retaliação externa. Até que, já perto do anoitecer, o oficial Lacerda voltou, agora com o delegado Simões a tiracolo. Você pode fazer seu telefonema, declarou Simões, a contragosto. Use bem essa chance. Levaram-na até um canto apertado onde havia um telefone fixado na parede. Do balcão próximo, escutavam-se vozes tensas. Precisamos ajeitar as planilhas, revisar formulários de apreensão. Tudo indicando uma corrida para apagar rastros. Mariana discou um número que conhecia de cor. Após 3 toques, ouviu a voz grave e familiar. Alberto Castro falando. Ela percebeu o súbito interesse dos policiais ao redor, todos tentando ouvir. Pai, estou aqui na delegacia do condado de Vale Verde. Fui presa injustamente e a coisa é muito mais profunda do que parece. A voz de Alberto, do outro lado da linha, ganhou um tom ainda mais firme. Filha, você está machucada? Consegue falar livremente? Estou bem, só me mantiveram incomunicável. Eles plantaram droga no meu carro, falsificaram dados no sistema. Acho que fazem isso com qualquer um que passe por aqui. Passe o telefone para o delegado, ordenou Alberto. Agora. Simões se aproximou, constrangido, e pegou o telefone. Aqui. Delegado Simões. Com quem estou falando? Está falando com o ministro da Justiça dos Estados Unidos. A voz de Alberto ecoou gélida. E o senhor está mantendo minha filha presa ilegalmente. Um silêncio morto caiu no recinto. Simões ficou lívido. Campos, que estava encostado na parede, endireitou a postura no susto. Se senhor, deve ter havido um mal-entendido. Mas um agente do FBI bloqueou sua passagem. Pare onde está, senhor. Essa máquina agora é evidência federal. Em minutos, a delegacia virou um pandemônio. Agentes do FBI separavam funcionários, colhiam depoimentos e vasculhavam gavetas, enquanto Mariana observava a derrocada de um esquema bem oleado. O oficial Lacerda conversava com uma investigadora do FBI, aparentemente decidido a contar tudo o que sabia. Em outra sala, Mariana vislumbrou o homem de terno amassado, o mesmo que sussurrara que também fora incriminado. Ele agora recebia atendimento médico, finalmente livre. Do outro lado, 2 agentes escoltavam o promotor Noronha para fora de seu escritório, que estava sendo revistado de cima a baixo. Ele lançou um olhar carregado de ódio contra Mariana, responsabilizando-a pelo caos. Mas ela apenas lembrou das ameaças que ele lhe fizera horas antes. Quanto ao delegado Simões, agente Gomes o bombardeava com questões sobre o aumento fora do comum nas estatísticas de tráfico, horários de registro que não batiam, pesos de evidências adulterados. Ele transpirava, sem saber como se explicar. Logo, outro membro da equipe do FBI surgiu com um laptop aberto. Chefe,
Precisa ver isso. Encontramos planilhas ocultas, detalhando como eles escolhiam vítimas com recursos financeiros, para justificar prisões e confiscar bens. Gomes contraiu os lábios numa expressão de desaprovação. Eles documentaram tudo? Melhor para nós. Do lado de fora, chegavam vans de emissoras de TV, ajustando câmeras e microfones. Talvez a mídia local tenha ignorado as denúncias por um bom tempo, mas agora, com a presença do FBI, o escândalo era impossível de ocultar. Mariana recuperou seu celular, devolvido com sorrisos constrangidos, e viu a mensagem de Alberto. Você está bem? Acabamos de pousar. Isso é bem maior do que pensávamos. Ela respondeu, estou segura, pai. Obrigada. Aqui tudo está desmoronando. Pouco depois, Gomes se aproximou. Sra. Castro, tem algo mais que possa relatar? Mariana repetiu o que ocorrerá na abordagem, no posto de combustível, e a recusa em deixá-la telefonar. É mais que má conduta. É uma indústria de prisões forjadas. A agente balançou a cabeça, sombria. Já detectamos operações semelhantes em condados vizinhos. Parece ser uma rede nacional, lucrando com detenções injustas. Naquele momento, o oficial Lacerda se juntou às duas, decidido. Quero colaborar. Contarei tudo. Não me alistei para isso. Ótimo, disse Gomes, conduzindo a um colega para colher depoimento. Mais um golpe contra a estrutura podre, pensou Mariana. Do lado de fora, mais carros pretos do FBI e veículos de forças federais chegavam. Técnicos de informática descarregavam equipamentos para copiar dados e checar transações financeiras do condado. A cada relatório, surgiam evidências mais alarmantes de prisões fraudadas, subornos e ligações escusas com juízes e empresas de cárcere privado. Então se ouviu o barulho de pás de helicóptero. Um aparelho negro pousava no pequeno heliporto local. Chegará a hora de Alberto Castro aparecer em pessoa. Policiais que antes desfilavam altivos agora se encolhiam de medo. Alguns começaram a chorar abertamente, enquanto outros praguejavam pela desgraça iminente. Campos e Moreira, responsáveis pela prisão de Mariana, foram levados cada um a uma sala para interrogatório separado, cada qual tentando culpar o outro. Ao abrir a porta, Alberto Castro entrou, trajando terno impecável e com uma presença que silenciou o recinto. Viu Mariana e a envolveu num abraço apertado. Você está bem, filha? Agora estou, pai. Se visse o que eles fazem aqui, respondeu ela. Alberto lançou um olhar grave para a movimentação dos agentes, recolhendo caixas e mais caixas de evidências. Dirigiu-se a Gomes. Agente especial, qual a dimensão desta operação? Ela foi direta. Senhor, há potencial para acusações sob a Lei Rico, formação de quadrilha, violação sistemática de direitos civis e enriquecimento ilícito. É enorme. Mariana percebeu que o fato de ela ter sido detida injustamente naquele condado era apenas a ponta do iceberg. Alberto acompanhou o FBI recolhendo dados, enquanto o delegado Simões, vendo a casa cair, tentava colaborar para amenizar a própria situação. Delegado Simões, declarou Alberto em tom calmo, porém decisivo. Meu gabinete vai garantir que toda pessoa que vocês prenderam ilegalmente seja reparada. Você, sua corporação e seus comparsas responderão na justiça. Simões mal teve forças para sentir, seu semblante vazio, ciente de que nada mais poderia fazer. Mariana, então, deu uma volta pela área das celas. Encontrou o homem que antes dividir o corredor com ela, agora tomando café e com expressão de alívio. Obrigado, murmurou ele. Nem sei como estou respirando ar livre outra vez. Agradeça aos agentes federais. Eu só fiz um telefonema, respondeu ela, compreendendo que ele, assim como muitos, fora uma vítima indefesa. Ele contou que trabalhava para um órgão de direitos civis, tentando investigar por conta própria, até ser incriminado. Quando Mariana voltou, Alberto acabará de desligar uma ligação. Nossa equipe rastreou as contas da principal empresa de presídios ligada a eles e está bloqueando dinheiro, relatou, em tom de satisfação e indignação misturados. A agente Gomes fez um comunicado geral. Encontramos ligações semelhantes em outros condados. Vamos estender a investigação para toda a região. E, possivelmente, para o país inteiro, completou Mariana. Muita gente poderosa enriquece com cadeias superlotadas. Um silêncio caiu. Lá fora, o cenário era de caos controlado, com policiais exaustos e confusos, promotor e delegado sob pressão, enquanto agentes federais se dividiam em equipes para cada computador, cada arquivo. Chegou a noite. Apesar do cansaço,
Mariana sentia uma estranha serenidade. Observava, do antigo escritório do delegado, a profusão de carros, sirenes e jornalistas. Alberto recebia atualizações constantes pelo celular. Temos vários nomes, juízes, deputados estaduais, todos envolvidos, disse ele, fechando uma mensagem. Mariana sospirou. Imagine quantos inocentes estão presos com base nessas farsas. O pai pousou a mão em seu ombro, firme. Vamos trabalhar para libertar cada um deles e punir os responsáveis. Do lado de fora, a cena final daquela noite se desenrolava. Policiais, outrora tão imponentes, agora usando algemas e embarcando em camburões rumo a centros de detenção federais. O sorriso zombeteiro de ante substituído por desespero. Em outra sala, investigadores recolhiam papéis, arquivos digitais, planilhas. Cada gaveta parecia conter mais provas de desvios, extorsões e acordos paralelos. Noronha, o promotor, estava arrasado, ouvindo a leitura de possíveis acusações: conspiração, obstrução da justiça, fraudes processuais, violações de direitos civis. Se comprovadas, o mandariam para a prisão por décadas. Alberto deu a mão a Mariana. Você foi a peça-chave, filha. Se eles tivessem parado qualquer outra pessoa sem esses contatos, provavelmente o esquema continuaria. Ela o fitou. Vamos fazer justiça por todos os que foram vítimas, não só por mim, pediu ela. Ele concordou, determinado. Vamos derrubar essa estrutura inteira. Pelas janelas, viam-se alguns moradores locais, chocados, e viajantes que, parando seus carros, tentavam entender o circo de viaturas e câmeras. No fim, o que os destruiu foi a arrogância, comentou Mariana em voz baixa. Eles não esperavam deter a pessoa errada. Alberto esboçou um sorriso leve. Às vezes, tudo o que é preciso é um telefonema certo, na hora certa. Já no pátio, havia jornalistas esperando uma declaração. Mariana respirou fundo, aproximou-se dos microfones e falou calmamente. Zu Mariana Castro. Fui presa injustamente numa cidade que se orgulha de defender a lei, mas que, na verdade, a viola sistematicamente. Graças à ação rápida do FBI e do Departamento de Justiça, estamos desmantelando um sistema corrupto. Sua voz soou firme, e todos se calaram para escutar. Que sirva de recado a qualquer pessoa que lucra às custas do abuso de poder. Uma hora, vocês podem encontrar o alvo errado. E aí enfrentarão as consequências. As perguntas pipocaram, mas ela sinalizou que não falaria mais, deixando que os agentes oficiais conduzissem o restante. A madrugada se estendia. Os agentes continuavam a catalogar provas, escoltar corruptos para fora das instalações. Em uma ala lateral, Alberto discutia com o agente Gomes quais seriam os próximos passos, onde investigar primeiro, quais contas bloquear, quais mandados expedir em outras jurisdições. Finalmente, pai e filha decidiram ir embora, depois de um dia que parecia não ter fim. Saíram para o ar quente da noite, ainda cheio de flashes de jornalistas e luzes de viaturas. Testemunharam juntos o momento em que uma máquina há décadas intocada começava a ruir. Eles vão reagir, observou Mariana, enquanto um clarão da câmera ofuscava. Vão tentar manipular e sabotar essa investigação. Que tentem, retrucou Alberto, num tom firme. Temos os meios para enfrentar cada tentativa. Últimos flashes. Registraram pai e filha lado a lado. Uma imagem que simbolizava a queda de poderosos quando a verdade finalmente vem à tona. Alta madrugada, Mariana e Alberto já se preparavam para partir. As hélices do helicóptero giravam, balançando o ar úmido. Ela fez uma pausa, lançando um último olhar para a delegacia que a mantivera presa sem provas, agora iluminada pelos faróis do FBI. Uma simples parada de trânsito, murmurou, e veja o que isso revelou. O pai a incentivou a seguir. Esse tipo de esquema só continua onde ninguém investiga de verdade. Basta uma fresta de luz para o castelo de cartas cair. Subiram a bordo. O helicóptero decolou, e a última visão de Mariana foi a profusão de viaturas policiais, com luzes vermelhas e azuis rodopiando, enquanto agentes federais desmantelavam um esquema de corrupção que se julgava intocável. Tudo ruiu no instante em que eles escolheram a vítima errada para algemar.